Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs o versículo 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos trabalhar todo o capítulo 2. O capítulo 2 de Gálatas, mas o meu enfoque será no versículo 19 e no versículo 20, que eu leio com os irmãos e com as irmãs neste momento. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, nos diz assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quando nós falamos a questão de fé, a questão de igreja, é interessante nós notarmos que muitas vezes surgem conflitos. E é tão interessante que, principalmente, esse ano não está tanto, mas ano passado e ano retrasado também, ficou muito nítido a questão, por exemplo, envolvendo arminianismo e calvinismo. E você via, por exemplo, uma briga no Facebook, que era um negócio interessante. Uns falavam, outros respondiam e por aí vai. E a grande questão, quando nós olhamos, a grande pergunta que nós devemos fazer é: são cristãos verdadeiros? São cristãos que realmente refletem a imagem e a glória do Senhor Jesus? A grande maioria, a resposta é sim. Você tem grandes homens de Deus que são arminianos e você tem grandes homens de Deus que são calvinistas. E é tão interessante, irmãos e irmãs, que os debates surgem de pontos de vistas. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, que a palavra de Deus, ela sobrepõe qualquer ponto de vista. Por isso não importa o que eu penso, não importa o que eu acho, o que importa é o que a palavra de Deus nos diz. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos grandes homens de Deus que entraram em confronto, mas nem por isso deixaram de ser cristãos verdadeiros. Por exemplo, no capítulo 2 de Gálatas, que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui um embate muito grande, a partir do versículo de número 11. Quando Paulo escreve então aos Gálatas, defendendo que o evangelho não precisa mais passar pelos rituais judaicos, como a circuncisão, como os falsos mestres estavam ensinando dentro daquela igreja. Que para você ser salvo não bastava você crer em Jesus, você ter Jesus como Senhor e Salvador, mas você tinha que ser circuncidado. Se você não tivesse a circuncisão, você não era um cristão verdadeiro. E Paulo então escreve e diz: não é assim. Para sermos um cristão verdadeiro, para termos a certeza da salvação, nós precisamos crer unicamente em Jesus. Porque só Jesus pode nos levar para o céu. Nenhum outro nos leva para o céu, a não ser Jesus. E o versículo 11 do capítulo 2 começa dizendo o seguinte: quando, porém, Cefas, e esse Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face. Ou seja, irmãos, houve uma resistência aqui. E diz ainda: porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão.
E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, Paulo fala para os Gálatas: Pedro cometeu esse mesmo erro que vocês estão cometendo. Antes dos judeus chegarem, ele comia com os gentios, ele sentava na mesa com os gentios, mas quando os de Jerusalém, os judeus chegaram, ele se apartou e ainda quase que levou o próprio Barnabé a praticar tais coisas. E diante disso, Paulo então confronta Pedro. Como nós podemos ver no versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefa na presença de todo: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Ou seja, a resistência foi face a face. E um detalhe, e foi na presença de todos. Aqui nós temos dois grandes pilares, irmãos. Nós temos duas grandes colunas do cristianismo. Nós temos Pedro de um lado e Paulo do outro. E Paulo resistiu. Paulo confrontou a Pedro. E nem por isso, nem Pedro e nem Paulo deixaram de ser verdadeiros cristãos. Homens de Deus. Grandes homens de Deus, que nesse momento, nesse episódio, houve um confronto. Mas é interessante que eles deixaram características para nós, apontando para nós realmente o que é um verdadeiro cristão. Mas eu quero pegar o versículo de número 19 e o versículo 20 e compartilhar com os irmãos então, nessa noite, sobre esse tema, o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. O que você deve entender sobre o verdadeiro cristão? Quando nós falamos do verdadeiro cristão, o que você deve entender? Em primeiro lugar, ele não tem vida própria. Irmãos, o verdadeiro cristão é alguém que não tem vida própria. Veja o versículo 20, a parte A. Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive. Logo já não sou eu quem vive. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que o verdadeiro cristão, a partir do momento que ele foi alcançado por Jesus, que ele foi salvo por Jesus, a vida dele não pertence mais a ele. A vida dele agora pertence a Jesus, ou seja, ele não tem mais vida própria, ele não faz mais o que dá na sua cabeça, ele não vai aonde ele pensa que ele pode ir. Irmãos, isso é muito sério para a nossa vida. Se nós temos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida não pertence mais a nós. A nossa vida agora pertence a Jesus. Por isso que é Jesus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Por isso que o próprio Senhor Jesus adverte todo aquele que quer segui-lo. E Jesus diz assim: você quer vir após mim? 3 coisas você precisa fazer. Primeiro, negue a si mesmo. Ou seja, abra mão da sua própria vida. Abra mão do seu próprio eu. Abra mão da sua vontade. Segunda coisa, tome a sua cruz. Esteja disposto a morrer para mim. A morrer por mim, melhor dizendo. Porque agora a sua vida não te pertence mais. A sua vida pertence a mim. E se ela pertence a mim, eu quero dizer para você que você deve estar pronto a morrer por mim, a entregar-se por mim. E Jesus então vem e diz para nós: você está disposto a abrir mão da sua própria vida? Você está disposto a caminhar, a morrer por mim? Se a resposta para as 2 perguntas forem sim, ele vem e diz para você: então vem e me segue. O verdadeiro cristão, irmãos e irmãs, é alguém que não tem vida própria.
E o apóstolo Paulo nos ensina muito bem isso. Que versículo maravilhoso e ao mesmo tempo desafiador e pesado para nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A sua vida agora é refletir a imagem do seu Senhor, a imagem do seu Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo nos desafia e chama a igreja a olhar para ele. E diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos entender que se nós desejamos ser verdadeiros cristãos, nós precisamos entender que nós não temos mais vida própria. A minha vida não pertence mais a mim. A minha vida não pertence mais a mim. E uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Se você for fazer um retrospecto da sua vida cristã, desde o dia em que Jesus alcançou seu coração, a sua vida tem pertencido automaticamente e totalmente a Jesus? Você tem procurado fazer a vontade de Jesus acima de todas as coisas? Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar e crendo que as demais coisas vos serão acrescentadas? Você tem entregado o seu caminho ao Senhor, a esse Salvador chamado Jesus? Você tem confiado nele? E você tem esperado confiantemente que o mais ele vai fazer por você? Quando você vai orar, quando você vai pedir, você pede algo para você ou você pede algo pensando no reino de Deus, pensando para a glória do reino de Deus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Irmãos, o cristão verdadeiro, ele não tem mais vida própria. Antes eu fazia o que eu queria. Antes eu ia onde eu queria. Antes eu fazia o que me dava na cabeça. Mas depois que Cristo me salvou, não é mais assim. Depois que Cristo se tornou o dono da minha vida, como nós vamos ver no segundo tópico aqui, não é mais a minha vontade. Mas é a vontade de Deus. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Jesus. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Espírito Santo. O cristão verdadeiro é alguém que reconhece: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida não pertence mais a mim. Ela pertence ao Senhor Jesus. A minha vontade agora é agradar. A minha vontade agora é andar de acordo com a vontade daquele que me salvou, daquele que tem me abençoado, daquele que tem caminhado comigo, daquele que tem estado ao meu lado todos os dias. A minha vontade agora é agradar ao meu Senhor, ao meu Salvador, Jesus Cristo. Tem muita gente dizendo que é cristão. Mas quando nós olhamos para a vida deles, será que nós temos visto Cristo? Será que nós temos visto o reflexo de Jesus Cristo? E aqui fica a pergunta para você. As pessoas que conhecem você, as pessoas que se relacionam com você, as pessoas que estão à sua volta, elas têm visto a imagem do seu Senhor e do seu Salvador, Jesus Cristo? O cristão verdadeiro, o que nós devemos entender? O que você deve entender? Em primeiro lugar, ele não tem vida própria. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E outra coisa, segunda coisa que o cristão verdadeiro tem, que nós precisamos entender: ele não tem vida própria. E ele não tem vida própria por uma questão lógica.
Porque agora ele tem um outro dono. Porque agora, irmão, irmã, você tem um outro proprietário. E esse proprietário, o apóstolo Paulo nos diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu tenho um novo dono. Eu tenho um novo proprietário, eu tenho um novo Senhor, e esse Senhor agora é Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, do versículo 1 e versículo 2, diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós andávamos de acordo com a vontade de Satanás e seus anjos, que nós fazíamos tudo aquilo que agradava a Satanás. Mas quando nós olhamos para o versículo 4, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, e com o seu grande amor, e com esse grande amor, Ele amou você, Ele amou a mim, Ele nos resgatou em Jesus Cristo. Ele nos salvou em Jesus Cristo. E aí vem o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, e nem de obra, para que ninguém se glorie. Você tem um dono agora, você foi comprado, e o preço que Jesus pagou por você, o preço que Deus o Pai pagou por você, não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue vertido na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus, por amor a você. Por isso, irmãos, nós não pertencemos mais a Satanás, nós não pertencemos mais ao reino das trevas, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós temos um novo dono, nós temos um novo proprietário, nós agora temos uma herança, nós temos uma casa, nós temos um lugar para voltarmos, nós temos um companheiro que está conosco todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Nós temos um novo dono. Se antes eu servia a Satanás, agora eu não sirvo mais. E não sirvo mais porque agora eu sirvo a Jesus. Se antes eu tinha prazer nas coisas do mundo, nas coisas da carne, agora eu não tenho mais, porque eu tenho prazer nas coisas de Deus, naquilo que agrada ao meu Senhor, ao meu Salvador, Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não dá para viver com um pé em cada canoa. Não dá para agradar a Deus e ao mundo. Não dá para agradar a Deus e a Satanás. Não dá para ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Você tem que tomar uma decisão. A quem você vai servir? Qual Senhor você vai servir? O próprio Senhor Jesus nos diz, não dá para agradar dois senhores. Ou você agrada um e aborrece o outro, ou você agrada esse e aborrece aquele. Quem que você vai servir? Quem é o dono da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem dirige a sua vida? Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs. A grande maioria das coisas que não dão certo na nossa vida é porque nós agradamos o Senhor errado. Nós servimos o Senhor errado. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e se nós andarmos nos caminhos do Senhor, Ele vai acrescentar para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Só que aquilo que Deus acrescenta é muito mais do que nós necessitamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, ou vocês agradam o Espírito Santo e produzem fruto do Espírito, ou vocês então vão agradar Satanás e seus anjos e vão produzir obras da carne. E olha só o que é a obra da carne, irmãos. É interessante. Versículo de número 16. Digo, porém, capítulo 5,
de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora vai listar para nós as obras da carne. As obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você pode servir ao mundo. Você pode agradar a Satanás e seus anjos. Você pode andar de acordo com a vontade da sua carne. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus diz que quem pratica tais coisas, como outrora já foi prevenido, não herdarão o reino de Deus. É igual aquela piadinha que nós contamos aqui na igreja várias vezes. O membro chega para o pastor e fala: pastor, eu posso fumar? Pode. Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso prostituir? Pode. Pastor, eu posso ir no baile do carnaval? Pode. Pastor, eu posso sair no bloco? Pode. Pastor, eu posso? Pode. Pastor, mas eu posso tudo? Pode. Só uma coisa você não pode. Só uma coisa você não pode. Mas o que? Entrar no reino dos céus praticando essas coisas. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Mas aqueles que decidem obedecer, andar de acordo com a vontade de Deus, olha que coisa maravilhosa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E olha só, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, nós temos um novo dono, nós temos um novo Senhor, nós temos uma nova estrada, nós temos um novo caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de dizer para você nessa noite: Jesus Cristo é o dono da nossa vida. E em Jesus Cristo nós encontramos amor, nós encontramos alegria, nós encontramos mansidão, nós encontramos longanimidade, nós encontramos domínio próprio, nós encontramos, irmãos e irmãs, tudo aquilo que o mundo procura, nós encontramos em Jesus Cristo. Como é maravilhoso pertencer a Jesus Cristo. Toda vez que nós cantamos essa música, Maranata, vem Senhor Jesus, esse é o nosso anseio, esse é o desejo do nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque, como diz o apóstolo Paulo, é infinitamente melhor estar com Cristo. É infinitamente melhor estar com Cristo, porque quem tem Jesus, quem tem Cristo, o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração, no meu coração, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, o verdadeiro cristão é alguém que não tem vida própria. Como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo. E sabe por quê? Porque ele tem um dono. E esse dono agora
é Cristo, porque Cristo vive em mim. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador. Eu tenho alguém que me segura pela mão. Eu tenho alguém que anda comigo todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Eu tenho alguém que no dia mais terrível da minha vida, por um lado, e glorioso por outro, que será o dia da morte, ele vai estar comigo. Ele não vai me abandonar. Ele vai me segurar com as mãos dele. Ele vai caminhar junto comigo como tem caminhado até hoje. É esse dono que diz que se ele voltar, eu estarei seguro. Eu irei com ele. Eu estarei com ele. Não pelos meus méritos. Porque se dependesse de mim, eu jamais escolheria Jesus. Por isso que quem escolhe é Deus, não sou eu. Porque se dependesse de mim, se dependesse de você, nós jamais escolheríamos a Jesus. Jamais. Mas Ele nos escolheu. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E Ele diz para você, não temas. Eu estou contigo por onde quer que você for. Aonde você estiver, eu estarei. Irmão, Jesus é aquela companhia que não nos abandona. Quando as portas do quarto se fecham e a tristeza bate o nosso coração, Ele está conosco. Ele está junto conosco. É esse Senhor, é esse Salvador que diz para você, não ande ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes, o que você tem que fazer? Tornar conhecida diante dele todas essas coisas. Através do quê? Da oração. Fecha a porta. Fala com o seu Senhor. Fala com o teu dono. Ele te ouve. Ele escuta você. E ele abençoa você. Eu gosto muito daquela música, pelo menos desse pedacinho eu gosto muito. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Conta para o seu Senhor, para o seu Salvador, onde é a sua dor. E Ele vai ouvir você. E Ele vai abençoar você. O verdadeiro cristão, o que você deve entender? Em primeiro lugar, ele não tem vida própria. Segundo, ele tem um dono. Como o apóstolo Paulo escrevendo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que ele diz o seguinte, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, é tudo. Tudo se fez novo. Mas, em terceiro e último lugar, o verdadeiro cristão, você deve entender também que ele vive, mas ele vive para glorificar o seu dono. Ele vive para glorificar o seu dono. Veja o versículo 20, a parte C, a última parte do versículo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, irmãs, o verdadeiro cristão é alguém que vive para glorificar a Deus, para glorificar a Jesus, para glorificar o Espírito Santo. O verdadeiro cristão é alguém que vive para glorificar o seu dono. O apóstolo Paulo diz para nós, e esse viver que agora tenho, ainda que na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É tão interessante que as pessoas sempre usam isso, né? Usa essa frase. Eu gostaria de encontrar alguém que me amasse a ponto de morrer por mim. Pois é.
O verdadeiro cristão encontrou. Encontrou alguém que não falou isso só de palavra. O verdadeiro cristão encontrou alguém. E esse alguém tem nome. E esse alguém se chama Jesus Cristo. E ele deixou a sua glória. Ele deixou todo o resplendor. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós, irmãos e irmãs. E sabe para quê? Para estar com você. Para sofrer tudo aquilo que você sofre. E sabe para quê? Para salvar você. Ele veio a esse mundo para se entregar por você. E ele se entregou de forma voluntária. Como diz a palavra de Deus, ele foi para o matadouro como ovelha. E como ovelha ele não abriu a sua boca. Jesus se entregou por amor a você. Jesus morreu por amor a você. Jesus suportou todo aquele sofrimento por amor a você. Por isso, irmãos, como que nós podemos retribuir um amor tão grande assim? Simples. Tendo uma vida que glorifique, que exalte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a nossa vida, o nosso testemunho tem de mostrar que Jesus Cristo é Senhor e é Salvador. Eu gosto muito da primeira pergunta do Breve Catecismo. O Breve Catecismo de Westminster, né? Um dos símbolos de fé da nossa igreja. E a primeira pergunta, todo mundo já decorou essa primeira pergunta. E decorou, logicamente, porque todo mundo começa a ler o Breve Catecismo. Todo crente começa. E essa é a primeira pergunta que eles decoram. As outras eu não sei, porque às vezes eles param no meio, às vezes eles desistem. Mas a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é, irmãos, o contrário. As pessoas hoje aproximam de Jesus para tirar de Jesus somente o que é bom, somente o que é o melhor, somente aquilo que eles desejam. Não. Nós fomos criados, nós fomos salvos, nós fomos alcançados para glorificarmos a Deus. E quem glorifica a Deus é abençoado por Ele. Por isso, irmãos, que o salmista no Salmo 37, o versículo 5, todos nós já decoramos, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas é interessante que o versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O desafio, irmãos, é nós nos agradarmos do nosso Deus. Deus tem sido bom para conosco. Nós cantamos aqui nessa noite: Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. E a minha pergunta para você nessa noite é: você tem glorificado a Deus? Você tem exaltado o nome de Deus? Você tem dado a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Irmãos, será que nós não reclamamos demais? Será que nós não murmuramos demais? Será que nós não lamentamos demais? Hoje, para nós aqui na igreja, aqui não foi um dia fácil, não. Não foi. A mesa de som que o computador não segura. Aí a gente vai tentar a projeção lá no outro computador. Aí tem o Office, tá lá falando que está com a assinatura vencida. A assinatura só vai vencer lá em abril.
E aí, irmãos, tem que atualizar. E aí você vem, o ensaio de repente não sai como a gente gostaria. E aí você vem para o culto, chega e fala assim, agora eu pego o cabo HDMI, eu conecto lá e vai funcionar. E não funciona. Como diz o apóstolo Paulo, irmãos, nós temos o dia mau. Mas no dia mau, o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos diz que nós devemos revestir de toda a armadura. E Ele nos dá a armadura para resistirmos ao dia mau. Nós precisamos entender, como o salmista nos diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos abençoa e nós devemos glorificar ao Senhor. Nós devemos exaltar, nós devemos adorar, nós devemos dizer bendito seja o nosso Deus, não só agora, mas para todo sempre. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como nós lemos lá no livro de Apocalipse, irmãos, vai chegar o dia, vai chegar a hora em que nós faremos parte daquele imenso coro cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós nos juntaremos no céu. Por isso eu quero dizer para você, a nossa vida não se limita a esse mundo. Há uma casa, há um lugar nos esperando. E enquanto o dia não chega de eu encontrar com Ele, de você ir encontrar com Ele, ou o dia que Ele voltará, enquanto Ele nos der vida, nós devemos glorificar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Como dizia a cantora Cassiane, tá difícil, louve. Tá difícil? Louve, irmãos. O dia está feliz, o dia está alegre, louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Agora, muitas vezes a gente só reclama. Só reclama. Os nossos olhos estão muito nas coisas desse mundo. Vamos erguer os nossos olhos. E vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor, que é Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. De repente você está aí com o coração preocupado. De repente o seu dia não foi fácil. De repente você está pensando na semana que você vai enfrentar. Dá uma olhadinha no último versículo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 20 e versículo 21. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 e versículo 21. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, certamente, venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, seja com todos. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Irmãos, eu fui no centro, passei pelo centro com a Aline hoje à tarde. E a Aline até mencionou comigo, falando assim, nossa, o tempo hoje está esquisito. Aí eu ainda falei com ela, é carnaval sem carnaval.
É interessante o silêncio, né? Desde ontem eu estou acompanhando a questão, por exemplo, lá na Sapucaí, né? Lá no Rio de Janeiro. Quero trazer à memória de vocês uma imagem que nós não podemos esquecer. Ano passado, um homem vestido de Satanás, e eu quero dizer para vocês que Satanás não é daquele jeito. Satanás, ele é muito mais bonito do que você imagina. Satanás, ele é muito mais bonita do que você imagina. Mas é como nós acreditamos, né? no folclore brasileiro. E eu lembro daquela imagem que rodou pela internet, arrastando e batendo no Senhor Jesus. Naquela representação, né, do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: com Deus não se brinca e nem se zomba. Horrível coisa é cair na mão do Deus irado. O silêncio está lá. Não tem mais bagunça, não tem mais o som que a gente ouviu ano passado, não tem mais aquela representação. E eu digo mais, irmãos. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, fez calar e fez dobrar. Ele coloca o mundo de joelho na hora que Ele quer. E nós precisamos entender isso. Que nós vivemos um tempo em que não dá mais para dizer que amamos a Deus e fazemos outra coisa. A nossa vida tem que refletir o amor e o temor que nós temos por Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho e o Espírito Santo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele silencia. Ele coloca de joelho. Nós não podemos perder a visão que Ele manda a tempestade calar e a tempestade cala. Ele manda a água acalmar e a água acalma. Ele anda por sobre as águas. Deus está no controle. Tudo vai terminar bem. Por isso, minha palavra para você: glorifique a Deus. Lance todo esse medo. Lance toda essa ansiedade. Lance toda essa agonia. Lança todo esse temor que de repente está em você. Lança sobre Jesus. Lança aos pés de Jesus. Porque é Ele quem convida você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Nós glorificamos a Deus, irmãos, quando nós entregamos os nossos fardos nos pés do Senhor Jesus. Senhor, eu não aguento mais. Ele falou, então agora você vai experimentar o que é graça, porque Ele alivia. Você vai experimentar agora o que é alegria, porque a gente deixa de preocupar com essas coisas e passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso, irmão e irmã, tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. O verdadeiro cristão, o que você deve entender? Ele não tem vida própria, ele tem um dono e ele vive para glorificar a Deus.
É tão interessante que Paulo e Pedro tiveram uma discussão muito séria, irmãos. E Barnabé entrou para o meio. E ali tinha outro pilar da igreja ali também. Mas é tão interessante que você vê Paulo falando bem de Pedro e você vê Pedro falando bem de Paulo. São dois grandes pilares da igreja cristã. Dois grandes homens. Por isso eu quero dizer para você, às vezes nós discordamos. Às vezes a gente até destoa. Mas o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Porque quem nos une é o Senhor Jesus. Que Ele possa ser o Senhor e seu Salvador. Que Ele possa ser verdadeiramente o seu dono. E que Ele possa ser glorificado através da sua vida. Como diz o apóstolo Paulo, que possa ser essa a nossa despedida. Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E agora eu vou pegar a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará. E olha que maravilha! E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Que Deus possa abençoá-lo. Seja um verdadeiro cristão. Seja um verdadeiro cristão. Seja sal e seja luz aonde você estiver. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque a Tua palavra, Pai, nos ensina como sermos, ó Pai, um verdadeiro cristão. Obrigado, Deus, porque nós temos essa oportunidade, nós temos esse privilégio de glorificar o Teu santo nome, Pai, através do nosso modo de viver. Por isso, ó Pai, nos ajude a sermos sal, a ser luz, aonde nós estivermos. Nos ajude, Pai, a andar de acordo com a Tua vontade, não com a nossa, não de acordo com a nossa vontade. A Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Mas queremos também, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque à luz da Tua palavra o Senhor nos diz, tudo vai terminar bem, e nós cremos nisso. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre cada um de nós, não só agora, mas para todo o sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos despedir do pessoal que está aí nos acompanhando na internet. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que você possa ser um verdadeiro cristão e que o seu testemunho possa mostrar quem é o seu dono. Que o seu testemunho essa semana possa mostrar que você pertence a Ele, mas que o seu testemunho também possa mostrar que você tem glorificado ao seu Senhor, ao seu Salvador. Deus te abençoe, nos vemos aí no próximo domingo e não se esqueça jamais, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.